O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando nesta noite já o quarto domingo do tempo pascal, o domingo do bom pastor. Como nós ouvimos no início da nossa celebração, neste domingo é o dia que a nossa igreja, no mundo inteiro, reza também pelas vocações, as vocações à vida religiosa, as vocações sacerdotais, mas também por todas as vocações da nossa igreja. E hoje o evangelho que nós ouvimos é de São João, no capítulo 10. E Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. Assim começa o evangelho de hoje. Eu sou o bom pastor. E para nós refletirmos, nós podemos nos perguntar: o que é um bom pastor? Se nós olharmos para a história do povo de Israel, o povo de Deus, quem é o pastor para eles? O pastor para eles é o próprio Deus. Certamente, quando alguém nos pergunta se nós conhecemos algum salmo, algum dos salmos da Bíblia, todos nós lembramos daquele salmo bem conhecido, o Salmo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para o povo de Deus, o seu primeiro pastor é o Senhor. E se nós estamos com Deus, nada faltará na nossa vida. Mas também Deus deu uma missão muito especial para um rei de Israel, a missão de apacentar, de ser pastor para o povo. Que rei era esse? Era o rei Davi, como está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, que o próprio Deus diz para Davi assim: E tu, Davi, apacentarás, cuidarás do meu povo.
E qual que era a missão do rei no seu pastoreio? A missão que Deus deu a Davi era cuidar do povo, mas, sobretudo, cuidar daqueles que estavam numa situação de maior vulnerabilidade. A missão do rei era cuidar daqueles com os quais ninguém se importava. Por exemplo, a viúva, os órfãos que não tinham pais, os pobres que não tinham o que comer, os doentes que não tinha quem cuidar deles. Então a missão do rei, enquanto pastor de Davi, era olhar para os pequeninos, ajudar aqueles que mais precisavam de ajuda e nem sempre tinham. Então, o povo de Deus, com o tempo, foi fazendo essa relação, a relação do cuidado do rei com os pequenos, com a figura deste animalzinho chamado ovelha. Se nós olharmos, a ovelha, ela é um animal que ela precisa sempre de cuidado. É um animal indefeso. Essa semana eu conversava com o Padre Ebert. Interessante que todos os animais têm um modo de defesa. Por exemplo, tem animais que quando eles são atacados, eles conseguem correr muito rápido. Então eles correm tão rápido que o predador não consegue alcançá-los e eles escapam. Tem animais que têm chifres muito fortes, como o búfalo. Então, se ele dá uma chifrada no predador, é capaz de ele matar o predador. E tem animais que são pequenininhos, como o porco-espinho. É pequenininho, mas quando ele abre os seus espinhos, não tem animal nenhum que encosta nele. Mas a ovelha não. A ovelha é um animal, comparado com os outros, um animal um pouco indefeso. Se vem o predador, se vem o lobo, ela fica lá, bem inocente, achando que não vai acontecer nada. Por isso a ovelha precisa do pastor para cuidar dela, alimentar, cortar o pelo e defender de todo o predador, de todos aqueles que querem lhe fazer o mal. E nisso Jesus, olhando para os seus discípulos, olhando para o povo que sofria, o povo que tinha necessidades, então Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus não é apenas um pastor, ele é o bom pastor. Essa palavra bom, lá no Evangelho de São João, no original em grego, a nossa tradução está como bom, mas a palavra que está lá é a palavra belo ou a palavra verdadeiro. Isso porque na língua grega existe uma única palavra para dizer bom, belo e verdadeiro. Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro pastor. Nós podemos nos perguntar: e será que existe maus pastores? Para a comunidade de São João, não. Porque o mau pastor, na verdade, ele não é pastor, ele é mercenário. Ele vê o perigo chegando, abandona as ovelhas e foge. Jesus é o verdadeiro pastor. E olhando para o Evangelho de hoje, quais são as características do pastoreio de Jesus? O Evangelho nos fala 4 dessas características. A primeira é que Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus doa a sua vida por cada um de nós, como de fato ele doou na cruz. Segundo, Jesus, ele é pastor, ele é dono das ovelhas. Exatamente por ser dono, Jesus não nos abandona. Terceiro, Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece a cada um de nós. Jesus sabe quais são nossas capacidades, nossas limitações. Jesus sabe
quais são nossas tristezas, nossas alegrias, nossas necessidades. Jesus nos conhece a nós melhor do que nós mesmos, assim como um pastor conhece bem as suas ovelhas. E por último, Jesus é um pastor que ainda está buscando pelas ovelhas que não estão no seu redil. O pastor Jesus está buscando pelas ovelhas que ainda se encontram perdidas. E essas ovelhas escutarão a sua voz. Talvez essas ovelhas pode ser cada um de nós, que ainda precisamos ouvir a voz de Jesus, ouvir a sua palavra e nos aproximarmos, entregar a nossa vida no cuidado, na proteção de Jesus, o verdadeiro pastor. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nessa Eucaristia, neste dia, que Ele nos ajude a ouvirmos a sua voz de bom pastor, para nos aproximar e deixar que Jesus cuide de cada um de nós. E que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, enviando sempre novas e santas vocações que ajude na missão, na nossa missão de anunciar a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.